E aí, pessoal do canal, vamos aqui para mais um glorioso vídeo para comentar a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Um campeonato que já não parece trazer muito mais surpresas, né, Renan? Primeiramente, bom dia, pessoal. Com certeza não, né? E falando em relação às primeiras posições ali, e principalmente em relação a quem vai ser o campeão, muito difícil a gente ter algum tipo de surpresa, né? Talvez o que possa nos surpreender são os quatro finais rebaixados, né? Os quatro que serão rebaixados, os quatro das últimas posições ali. Fora de resto, é muito difícil, né? A gente ter qualquer tipo de surpresa. Renan, vou fazer uma proposta diferente para o vídeo de hoje. Em vez da gente comentar placar por placar, vamos pegar essa classificação aqui e aí a gente vê quais são as pretensões desses times aqui, o que eles produziram nesse fim de semana, para ver se ao menos eles estão tentando conseguir o que eles pretendem conseguir, né? Começando pelo Flamengo, se você topar, obviamente, né? Se você quiser, a gente faz o jogo a jogo. Pode ser? Bom, Opa, começando pelo Flamengo, já faz um bom tempo que a gente está falando que o Flamengo vai ser o campeão, né? Não tem como mais buscar. O Palmeiras claramente já largou mão desse campeonato, começa a colocar jogador só visando vender, né? O Santos também, como a gente previu, já não ia ter muita força para chegar, né? Mas eu acho que esse primeiro bloquinho aqui já está mais ou menos definido o que vai ser, né? Flamengo campeão, Palmeiras em segundo, Santos em terceiro, por incompetência do Santos. Porque com umas 2 vitórias a mais aí, o Santos passa o Palmeiras e não alcança mais. O que você acha? realmente ali você vai ter no fim, nesse sprint final aí, Santos e Palmeiras brigando pela vice-liderança do brasileiro. Caso não. Acho que basicamente é isso, né? O Palmeiras vai. Eu acredito muito que o Palmeiras seja o vice-campeão mesmo. O Santos em terceiro para mim, são as três principais forças do brasileiro. E aí o resto vai ficar ali brigando pela última posição ali do G4 e depois o G5 e o G6 ali, né? A quinta e sexta posição, o pessoal que vai entrar na pré-Libertadores. Ele vai ser Corinthians, né? O Grêmio. Pode ser que o Grêmio surpreenda aí, dê um sprint final nessas últimas. Aí nós temos da 29ª até a 38ª rodada, né? Acho que dos times que estão por ali, o que tem, para mim, o que tem força para dar um sprint aí é o Grêmio e talvez o São Paulo, né? Não sei o que você acha É, disso. logo depois desses três aqui, eu vejo. Aí depois você fala o que você acha. Eu vejo um segundo bloquinho aqui. São Paulo, Inter e Corinthians, os três brigando por essa quarta posição aqui. O São Paulo um pouco mais à frente dos outros dois, mas não porque merece, mas é porque o Inter demorou para engrenar no campeonato, ele parecia muito desinteressado. Demitiu o Helmans, veio o Zé Ricardo, na prática não mudou nada, né? E o Corinthians, crise em cima de crise, ele tinha condições de ficar ali no G4, mas começou a aparecer muita crise, muitas delas produzidas pelo próprio Carille, e isso aí tá boicotando. Tem algo a dizer? Bom, realmente, o Carille aí teve umas declarações bem, para dizer o mínimo, infeliz, né? Para mim, ele já perdeu o grupo quando deu uma reclamada, principalmente dos jogadores do meio de campo ali. Para mim, esse tipo de coisa tem que Oi, ser parece que... resolvida de uma travada. Renan, Oi. travou aqui. A hora que você começou a falar do Corinthians, começa a falar do Corinthians de novo, por favor. Tá. Bom, com relação ao Corinthians, só fazer uma análise bem rápida do jogo do sábado. No início,
o jogo estava bem disputado, o Corinthians tinha uma disputa, vamos dizer assim, um pouco mais acirrada do que o Santos, tanto que nós podemos perceber ali algumas entradas um pouco mais duras, o próprio Ralf, o Manuel também. E só que no fim das contas o Santos dominou o Corinthians do início ao fim do jogo ali. Acredito que o empate ficou de bom tamanho, porque o Santos foi bem superior ao Corinthians. Ficou com a bola a maior parte do tempo, levou mais perigo à área. E o Corinthians, assim, se aproveitou de um momento ou outro ali para fazer um contra-ataque e tal. No fim das contas, parecia que o Santos estava jogando em casa. E para mim, esse jogo aí reflete bem o que é o momento do Corinthians, né? O Corinthians, para mim, não tem força mais para brigar por uma posição muito melhor no Campeonato Brasileiro. Se conseguir classificar para uma pré-Libertadores, ele está ótimo. Porque eu vejo o elenco muito desmotivado. O elenco não joga com muita vontade ali. Parece que os caras querem fazer o basicão mesmo, só para encher linguiça até o fim do campeonato. E para mim, boa parte, quem tem parcela de culpa nisso é o próprio Carille, né? O Carille perdeu a mão do time. Ali, mais ou menos na época da desclassificação da Sul-Americana, pro fortíssimo time do Del Valle lá. Já soltou as declarações polêmicas, disse que não era meio de campo que ele queria e tal, e aí o pessoal, de certa maneira, você perde o grupo, né? É bem diferente, por exemplo, da postura do Renato Gaúcho, que mesmo depois de tomar 5-0 na Libertadores, vai, bate o pé firme, fala que vai defender o grupo, que tá com o grupo dele, que foi um dia ruim de trabalho, que foram 5 falhas, que esse tipo de coisa não acontece sempre, o que é bem verdade, que é bem óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E aí você percebe nesse tipo de diferença, né, vamos falar assim, talvez o profissionalismo ou a experiência, ou não sei, aonde o cara ele queria chegar naquelas declarações lá. Porque, assim, boas consequências ele não teve, né? Das duas, uma. Ou o Carille, ele tá sendo vítima da inexperiência dele e ele tá se achando mais do que realmente é. Ele é um técnico iniciante e só. Nada mais que isso. Ou ele é um cara extremamente inteligente e tá fazendo tudo isso justamente para minar o ambiente para ele sair ano que vem. Entendeu? Eu prefiro ficar com a segunda opção. Apesar de que eu acho que o Carille, muitas vezes, ele acha que ele é mais do que é, mas eu acho que ele está propositadamente minando o ambiente para poder ser desligado, para ele ser demitido e não pedir a demissão no fim do campeonato. Quando você falou que o Santos brigava muito mais pela bola, eu lembrei que no jogo do Flamengo contra o CSA, no intervalo, o Jorge Jesus estava pé da vida com o time inteiro, porque eles não estavam atacando corretamente, porque o Gabigol ficava dando toquinho de lado e estava faltando seriedade. Então você vê, um time, o cara tá sobrando no campeonato, finalista da Libertadores com méritos, né? Tem ajudinha dali, tem, mas mesmo que não tivesse ajudinha, ele estaria onde ele está da mesma forma. E mesmo assim, o técnico está lá cobrando seriedade para atacar, para jogar com respeito. O que esses times aqui desse grupinho, Palmeiras, Santos, São Paulo, Inter e Corinthians, se eles jogassem com essa mesma gana, talvez estivessem na mesma posição em que estivessem, mas eles estariam com uma pontuação muito melhor e com um potencial de conseguir coisas melhores muito maior, sabe? Principalmente Palmeiras e Santos. Se eles tivessem com essa sede, 2 tropeços que o Flamengo tem ia ser suficiente para Palmeiras e Santos. Opa, é a nossa chance. Agora a gente tem que dar aquele algo a mais para tentar passar. Depois a gente tem ali Grêmio, né, que largou um pouco mão do Campeonato Brasileiro, mas como você bem disse,
o Renato Gaúcho está fechado com os jogadores e é a postura que o técnico tem que ter, né? O técnico ele não tem obrigação nenhuma de gostar dos jogadores que ele tem, mas ele não pode em nenhum momento externalizar isso. O que ele pode é chegar, marcar uma reunião de portas fechadas com a diretoria, falar: eu não quero esse, e eu quero tais, tais, tais. E só, mas daí da porta para fora, esse é meu time, esse aqui é meu elenco, eu dou a vida por eles e a gente vai assim até o final, não é verdade? Com E aí a certeza, gente né? tem alguém que. Oi? Com certeza. E aí a gente tem um time que destoa um pouquinho, que é o Atlético Paranaense, né? Que já foi campeão da Copa do Brasil, né? Tem um grupo concentrado, um grupo sério, um trabalho sério. Ficar em oitavo é uma posição, eu acredito que muito honrosa para o Atlético Paranaense, porque é um time que vem crescendo ano a ano. E daqui alguns anos, uns 2, 3 anos, se ele continuar com esse bom trabalho, eu acho que ele pode começar a brigar por título também. É, dá para dizer até que o Atlético Paranaense pode alçar voos maiores aí também no Brasileirão, né? Quem sabe ele não ficar entre o quinto e sexto colocado. É, foi bem colocado, eu tinha até me esquecido por um momento aí do Atlético Paranaense. É um ótimo time. Eu acho que se ele continuar assim, com essa seriedade, com essa pegada, ele pode almejar, sim, uma vaga nem que for na pré-Libertadores, ali no 5 ou 6º colocado. E aí, Corinthians que se cuide, viu? É o maior candidato a sair do grupo da Libertadores hoje, para mim, é o Corinthians. O Bahia também vem fazendo um campeonato decente, né? É um time que já foi maior do que tem uma boa história. Está fazendo um trabalho sério, mas a gente sabe que tem muitos problemas financeiros, elenco limitado, e mesmo assim está ali numa honrosa colocação, na nona colocação, né? Como que foi? Ele perdeu para alguém? Bahia? O Bahia Perdeu pro perdeu do Inter, né? Inter 3-2, mas pelo jeito foi É, um jogo apertado, né? Você viu esse jogo ou não? não assisti. Parece que o Guerreiro teve uma boa atuação aí, né? Fez 2 gols, se não Parece estou que enganado. sim. Isso. O Goiás, que virou saco de pancada de muita gente, tá ali em décimo, e aí já puxo aqui, ó. Atlético Mineiro tá em 12º. E por história, por tudo mais, o Atlético Mineiro, a gente esperava que ele estivesse acima do Goiás, né? Porque o Goiás tomou goleada de muita gente. E tá ali, ó, em 10º colocado, sem chance de rebaixamento, né? Quer falar algo sobre esses dois? Goiás já tem quantos pontos? O Goiás está com 38. 38. Tá em 10º É, lugar. mais aí, mais 7 pontos que ele consiga, ele já pode dar, já pode dar oi para a Série A do ano que vem já mesmo, né? Sim. E o interessante do Goiás mesmo, que dá para ressaltar, é o bom momento do Michael, né? O bom atacante aí do Goiás, que precisa de 4 finalizações para fazer um gol. Sempre ele, né? O Vasco também, para mim, ele já tá fora do rebaixamento, não tem mais risco. E eu acho que ele já pode. Eu acho que o Vasco ainda não consegue pensar em Libertadores. Mas eu acho que ele pode, assim, pensar em uma posição melhor para consolidar a vaga dele na Sul-Americana, né? Está em 11º com os mesmos 38 do Goiás e abaixo só tem gente que não é todo mundo que periga cair não, viu? Mas tem muitos times fracos aqui para baixo. Eu gosto do Luxemburgo, cara, eu torço por ele. Quando ele se dedica a ser só técnico, ele faz coisa boa, né? Com certeza. Ixi, um ótimo treinador. O Atlético Mineiro perdeu do São Paulo em casa, o que para mim é um resultado chega a ser surpreendente. Não, na casa do São Paulo, perdeu, né? Isso, Chega perdeu a ser. no Morumbi. Oi? Perdeu no Morumbi mesmo. Chega a ser surpreendente, não que o Atlético Mineiro pudesse vencer, mas eu colocaria um empate nesse jogo aqui, sabe? Eu não vejo nenhum dos dois times com qualidade para fazer nada melhor do que isso. Mas parece que o primeiro gol do São Paulo desestabilizou bem o Atlético Mineiro, né?
Cara, o time do São Paulo, ele tem umas peças interessantes, né? O Reinaldo vai muito bem na lateral esquerda. Os meninos, os mais novos aí, o Vitor Gomes, como é que é? Fugiu o nome agora. São os meninos que, se não me engano, vieram da base do São Paulo. O Lisieiro, o Antony. Isso. Cara, eu vejo esses meninos, eles estão extremamente motivados, os caras correm, assim, para mim o que eles correm é uma coisa absurda, cara. Eu vejo eles como um fator, um diferencial ali pro São Paulo, funciona como um motorzinho ali do meio de campo ali, pro time da capital aí. É o Não sei, que talvez possa ajudar aí nessa reta final aí pro São Paulo. é o que a gente já comentou, infelizmente, e muitos outros, outros não, muitos especialistas do futebol já falaram a exaustão também, né? Infelizmente no Brasil a base só é usada no momento de crise. Mas eu vou dar o exemplo do Palmeiras porque é o time que eu conheço, né? Mas a meu ver a base do São Paulo e do Santos rendem muito mais frutos do que todas as outras do país. Mas a base do Palmeiras nos últimos anos ganhou uma infinidade de títulos, cara. E aí, o que eles fazem? O certo seria subir essa molecada de grupinho para o profissional, uns 5, 6 ali, porque se subir um só, eles ficam intimidados, sabe? Imagina você um molecote de 16 anos, aí coloca você para jogar do lado do Felipe Melo, coloca você para jogar do lado do Ricardo Oliveira, né? Uns caras aí que já rodaram o mundo, ganharam tudo que podia ganhar, os caras se intimidam mesmo, sabe? Então, pelo menos quando você some a molecada, já tem um grupinho de amigo deles ali, um ajuda o outro, um faz companhia pro outro, né? Eles já se conhecem. Eu não estou falando assim de colocar num clássico, né? Sobe 5, 6 do Palmeiras, já coloca lá contra o Corinthians logo de cara. Não. Pega aí contra um Avaí, põe uns 15 minutos final do jogo para ir jogando, para ir conhecendo como que funciona o profissional, né? Que o ritmo é diferente. Olha, se esses times grandes do Brasil, e aí eu coloco todos os grandes, tá? Sejam 15, 16, todos os grandes que tiverem aqui, quase todos eles têm uma base boa. Se eles começarem a fazer isso, o problema financeiro acaba, o problema técnico do time resolve bastante. É uma ideia Algo, interessante mesmo fazer uma mescla, né? Dos figurões com os meninos aí da base. E é bem isso que você comentou com relação a jogar jogando devagar, né? Vai jogar 15 minutos, ou coloca esse pessoal para jogar mais, por exemplo, num Paulista, né? Para ir criando uma casca ali, né? Uma certa experiência. Mesmo que você coloca contra um time que vamos falar, joga contra o São Bento, contra o Ferrinha. São times assim, o pessoal não tem tanta técnica, mas é um jogo mais brigado e tal. E aí o pessoal vai ganhando rodagem, né? sim, é o que o Atlético Paranaense faz, né? Ele coloca muitos meninos da base nos jogos menos disputados assim, né? Que com menos técnica, mas nos clássicos ele coloca os profissionais, porventura mesclando os meninos da base, né? Para ir pegando essa casca que você falou. Bom, logo em seguida na tabela a gente tem aquele seleto grupo de gente que não consegue nada, né? Botafogo, Fortaleza, Ceará e Fluminense. Mas aí você me dá a sua opinião depois. Para mim, esse grupinho aqui são três, na verdade. Botafogo, Fortaleza e Ceará são os três que não vão brigar por nada, não tem chance. Eu vejo que não tem chance de cair, mas também não tem chance nem de ir para a Sul-Americana. Porém, o Fluminense eu vejo como um fortíssimo candidato ao descenso ainda, viu? Dá para a gente chegar naquele número dos 45 pontos, né? Tem os especialistas aí em análises matemáticas que dizem que esse ano, para você não rebaixar, você precisa conseguir 45 pontos. Não sei até que ponto, até onde isso pode ser verdadeiro. Talvez seja menos, né? Talvez, sei lá, com 43, 42, ou seja, se mantenha na Série A do Brasileiro 2020.
E aí, a partir disso, eu vejo de uma maneira um pouco diferente, né? De repente, aí esse pessoal entra no viés de baixa e desanda a maionese, o pessoal começa a perder, o treinador perde a mão do elenco e, para mim, até essa turma toda aí tem uma certa chance de ser rebaixada ainda. O pessoal É, ainda não escapou 100% não. não sei. Eu ainda vejo o Ceará, o Fortaleza com mais organizadinhos assim. O Botafogo, que eu fico muito chateado, viu, pra falar a verdade pra você, cara, porque, nossa, é um time assim, ó, que você não vê ele participando de sacanagem, de rolo, nada, e tem uma história gigante no futebol, né? Na história mundial do futebol, foi o berço de craques lendários do futebol, né? Olhando a parte de baixo aqui, então, bom, para você todos esses quatro aqui ainda tem chance, mas para mim o único aqui que tem chance de cair ainda é o Fluminense. E aí logo a gente tem Cruzeiro, que estava fora da zona de rebaixamento na rodada anterior, mas voltou agora. CSA, Chapecoense e Avaí. O Avaí, os especialistas estavam falando que ele precisa de 9 vitórias para não ser rebaixado. Em 28 rodadas, sabe quantas vitórias ele tem? Chuta. Nossa, Sem olhar, sem colar. deve ter umas Três, 8. três 3? vitórias em 28 É, rodadas. Então o Avaí já está virtualmente rebaixado. E se você me permitir, um comentário um pouquinho mais estendido sobre esse jogo, cara, que jogo horroroso, Palmeiras e Avaí. Caiu uma chuva lá que o pessoal que virou mangue depois, aquele, ah, oh meu Deus, o gramado. Para mim, não sei se você viu o jogo ou se viu melhores momentos, alguma coisa assim. Para mim, nenhum dos dois pênaltis foi, nem no Daverson, no, nem contra o Palmeiras. É, eu acho que é, o Palmeiras jogou meio que é, é, pensando no mercado. Ele colocou ali Carlos Eduardo, Daverson e Lucas Lima para tentar despachar esses caras o mais rápido possível. Principalmente o Daverson, né? O bonecão de posto. Porque senão você vai vender um reserva, desvaloriza, né? Bom, a Chape, infelizmente, depois daquela tragédia, nunca mais foi a mesma, né? Não conseguiu se recuperar adequadamente. O CSA é o time que a gente sabe que é o típico bate e volta. É muito difícil um clube da extensão do CSA, ele precisa lutar muito quando ele chega na Série A para poder se manter, né? E o Cruzeiro, para mim, vai ser rebaixado esse ano. E você, meu caro, quais são seus comentários sobre a zona da degola? para mim, CSA e Chapecoense realmente já estão com os dois pés na Série B do ano que vem. E aí nós temos duas vagas aí para, digamos, seis clubes aí, né? Cruzeiro, o Fluminense, o Fortaleza, o Ceará. O Ceará realmente caiu muito de produção. O Ceará empatou com o Vasco, né? Agora essa rodada. Foi 1-1 e o Luxemburgo saiu reclamando que o pênalti parece que foi um pênalti, o gol do Ceará não era pênalti. Enfim, para mim, ainda essa turma aí precisa dar um último gás aí, um sprint final para tentar escapar da degola aí, viu? O time do Cruzeiro, o que é interessante é que tem um bom elenco, né? Se você for olhar as peças assim de forma isolada, não tinha que estar na situação que está, né? Apesar de ser uns refugos aí, mas se você olhar assim, são jogadores talvez assim de mediano para bom, dependendo de quem você analisar ali, né? Seu Renan, vamos fazer os pitacos da Pô, rodada que já tem vamos, amanhã? vamos.
Deixa eu só, eu fiz a tarefa de casa e não coloquei aqui na minha tabelinha os jogos, mas faço isso já. Enquanto isso, se você quiser cantar uma linda canção para ir distraindo os nossos ouvintes, que música você gosta? Que música você dedica hoje pro Fantástico? Fantástico, cara. Isso, hein? Nossa ideia, cara. Agora me deu um branco total. Pronto, eu Cara, já fiz aqui minha tabelinha, fez? já Beleza, fiz. Vamos aí? vamos. Começando na ordem que vão ser os jogos, primeiro tem Palmeiras e São Paulo. Olha só. Palmeiras e São Paulo. Daniel joga esse jogo? Daniel Alves volta, será? Acho que sim. Ele não jogou o último? Não, eu não sei. Talvez tenha sido por suspensão, né? Ou lesionado, mas contra o Atlético Mineiro não jogou, não. Mas eu acho que deve jogar sim, É no Allianz Arena o jogo? no Allianz. Ah, Palmeiras é franco favorito, né? São Paulo tem uma freguesia danada com o Palmeiras lá dentro, né? Eu acho, porém, o Palmeiras já abriu mão do campeonato, tá? Um comentário que eu ia fazer, cara, eu acho um pouco ridículo que times tão grandes como Palmeiras, Santos, São Paulo, Inter, Grêmio, que eles fiquem felizes com uma vaga para Libertadores. Você não acha? É decepcionante, não é? É, Clubes é, desse é, é tamanho aqui frustrante, né, cara? É é frustrante. frustrante, cara. Eles deveriam, o ganhar, ninguém tem obrigação de ser campeão de nada, mas você tem a obrigação de lutar até o fim, né? Esses times aqui têm totais de condições de estar disputando lá em cima. Pô, Não é era para aquela estar. coisa, né? Os caras ganham 400, 500 picanha por mês, né, velho? Pelo amor de Deus, né? É muito dinheiro, velho. Os caras têm que correr 14 quilômetros por jogo, isso é louco. Tá nem aí. Tanto que ganha. Vamos aí, ó, você já tem o seu palpite ou não? Palmeiras e São Paulo, você pode É, falar o seu primeiro aí. eu vou colocar 2-1, porque eu acho que o Palmeiras vai entrar com o time comercial dele. É. E o São Paulo também não é bobo, e eu acho que deve fazer pelo menos um. É. 1-0 Palmeiras. Depois, Avaí e Fortaleza. Pode dar o seu palpite primeiro aí. Tá, eu vou colocar Avaí 1, Fortaleza 2. 0-0. 0-0. Atlético Mineiro e Chape. Atlético Chapecoense, coitado. O Atlético Mineiro precisa aproveitar esse jogo desse pessoal que tá pior do que eles para tentar alguma coisa. Eu coloco 3-1 Atlético Mineiro. 1-0 Atlético. Ceará e Fluminense, eu vou colocar Ceará 1, Fluminense 2, embora não seja o resultado que eu gostaria. Eu acho que eu queria que o Fluminense fosse rebaixado. Gosto do Ceará, eu acho que esses times pequenos que fazem bonito na Série A merecem ficar. Mas eu acho que vai dar Fluminense. É. Eu diria que vai ficar 1-0 Fluminense. Pois Vasco e Grêmio, o Vasco infelizmente não tem chance. Gosto do Luxemburgo, mas eu acho que dá 2-0 Grêmio. 3-0 Vasco. 3-0 Grêmio. Ô, Aliás. louco, que susto. CSA e Corinthians, faça as honras. CSA e Corinthians. O Corinthians vai jogar pro gasto e vai, contra gosto, contra a vontade do Carille, ganhar de 1-0.
Pelo carinho, Eu, empatava, ficava 0x0. eu vou jogar contra a maré aqui. Eu vou colocar 2-2 esse jogo. Porque eu acho que a crise do Corinthians vai pesar muito. E o CSA não é um time tão ruim assim. É um time lutador, né, cara? Depois. Hã? Os caras lutam muito, né? São Santos e Bahia, na quinta-feira. Eu coloco 2-1 pro Santos. 2x0 Santos. Depois, Goiás e Flamengo, cara. Nossa senhora, eu vou colocar 0-4. Se o Flamengo for mordendo que nem o Jorge Jesus quer, não tem chance, não. Mas, cara, se joga igual jogou contra o Grêmio, velho. Nossa, é um atropelo gigantesco. Eu Eu acho que aposto. não. Eu acho que isso aí foi um jogo muito fora da curva. Isso é verdade. 5 erros do Grêmio, né, cara? Cinco Sim. erros, assim. E se o Grêmio tivesse feito aquele primeiro gol, tinha mudado a história do jogo, eu acho. Eu vou de 3x0 Flamengo. Depois, Inter e Atlético Paranaense. Nossa, que jogo enroscado, hein? E é lá no Inter. Eu vou colocar 2-2, porque o Inter é um bom time, assim como o Atlético Paranaense, só que como tá jogando fora, se fosse no estádio do Atlético Paranaense, eu colocaria Atlético Paranaense. Mas como é no Inter, eu acho que o Inter não tem força para bater o Atlético. 1x1. E para terminar, Botafogo e Cruzeiro. Esse aqui, cara, se os reservas forem assistir esse jogo aqui, já tá um bom público. Vou, co- vou colocar. Vou chutar no Botafogo, 1-0 Botinha. 1x0 Botafogo. Eu acho que o Cruzeiro vai dar a sua arrancada final agora contra o Botafogo. 2x0 pro Cruzeiro. 2-0, ousado, hein? Ousadia e alegria. Fechou, seu Renan? Fechou. Considerações finais antes da gente voltar para quinta? Considerações finais. Pessoal, primeiro agradecer a todos que nos acompanham aí. Não desanimem do brasileiro. Ainda tem umas coisas boas aí para acontecer. Principalmente torcer para o Fluminense ser rebaixado. Eu acho que para mim, como eu falei no começo do vídeo, já tem pequenos bloquinhos definidos nesse campeonato. E o Palmeiras ainda vai dar muita alegria. Não falei para quem. Muito bom. É isso aí, mano. Fechou? Fechou. Um abraço. Até a próxima. Abraço. Até.